ONU. Mais de 160 países apoiam negociações para proibir robôs assassinos. Em uma votação histórica, 166 países membros da ONU aprovaram, no dia 2 de dezembro, uma resolução para discutir os impactos de armas autônomas letais, conhecidas como robôs assassinos, e avançar em direção a um tratado internacional que proíba seu uso. Apesar do apoio majoritário, 15 nações se abstiveram e outras 3, Belarus, Coreia do Norte e Rússia, votaram contra a proposta. A resolução pede a criação de um novo fórum na ONU para abordar os riscos que essas armas representam, especialmente devido ao avanço da inteligência artificial e das tecnologias relacionadas. Segundo a Human Rights Watch, países que se opuseram ou se abstiveram investiram pesadamente no desenvolvimento de aplicações militares de IA, incluindo sistemas autônomos terrestres, aéreos e marítimos. O documento da ONU reconhece os perigos dessas armas para a segurança global e a estabilidade regional, incluindo a possibilidade de uma nova corrida armamentista e o agravamento de crises humanitárias. Ele solicitou consultas em Nova York no próximo ano para analisar um relatório do secretário-geral Antônio Guterres, que classificou as armas autônomas como politicamente inaceitáveis e moralmente repugnantes, defendendo sua proibição sob o direito internacional. Essas consultas envolveram países da ONU, estados observadores, organizações internacionais e regionais, ONGs, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e a comunidade científica. Os robôs assassinos têm a capacidade de identificar e atacar alvos usando sensores e algoritmos sem intervenção humana direta. Com os avanços tecnológicos, essas armas podem operar de forma independente, decidindo quando e onde usar força letal. Esse cenário preocupa especialistas que alertam para o impacto moral e ético de permitir que máquinas tomem decisões de vida ou morte. A aprovação da resolução representa um passo importante, mas o caminho para um tratado internacional ainda enfrenta desafios políticos e estratégicos. A nossa vida tem sido tomada pela inteligência artificial, pelos robôs, que a gente já está vendo que a China está produzindo, os robôs estão sendo produzidos também com alta tecnologia aqui também pela Tesla aqui nos Estados Unidos. As próximas guerras mundiais, ou se o caso houver uma guerra mundial, não vai ter o mesmo efeito que foi na Primeira e na Segunda Guerra, porque a tecnologia americana e a tecnologia chinesa, enfim, a tecnologia no sentido geral está muito mais avançada, como cães que podem colocar metralhadoras no seu dorso e correr por mais de 150, 200 km por hora, subir montanhas com uma facilidade muito grande, inclusive drones de alta resolução de câmeras e também com o alto nível de impacto podem ser e vão ser utilizados em muitas outras guerras que estão sendo preparadas. A minha questão é o seguinte: a preparação desses robôs e de toda essa tecnologia por países comunistas, como a Rússia, como a China, como a Coreia do Norte, por exemplo, caso eles tenham todo esse arsenal pronto ou estejam preparando esse arsenal, eu não acho que eles vão divulgar isso. Eles vão deixar isso de forma absolutamente secreta, guardadas, para uma eventualidade numa possível, ou eles iniciarem essa guerra, ou se alguém iniciar uma guerra de alguma forma, mostrarem o seu poder, assim como aconteceu agora há pouco tempo, quando a Rússia atacou, retaliou um ataque autorizado pelos Estados Unidos, que foi feito pela Ucrânia na Rússia, e a Rússia usou um novo tipo de míssil que não estava catalogado, que até então a humanidade não conhecia. Muitas outras tecnologias estão sendo preparadas e o mundo corre um sério risco de ser atacado, não simplesmente por robôs que saem dos seus países e vêm atacar os países aqui, mas também por tecnologias que podem ser manipuladas dos seus países dentro dos seus países. Por isso que muitas importações, inclusive de mercadorias eletrônicas, de robôs, coisas que podem ser usadas com inteligências artificiais, estão sendo reavaliadas aqui nos Estados Unidos justamente para que muitos desses produtos que cheguem aqui sejam feitos perícias minuciosas para que essas tecnologias não sejam usadas contra
a população americana também, criadas pela Rússia, pela China e pela Coreia do Norte. Lembrando que a China é um dos principais exportadores de eletrônicos também no mundo todo. E dentro desses componentes eletrônicos pode colocar sistemas que podem rastrear, que podem ouvir, assim como vocês mesmos ouviram falar há pouco tempo atrás sobre os robôs que limpam as casas, estão sendo comandados da China, usando o Wi-Fi da sua própria casa para poder ofender a população. Isso são simplesmente testes. Ofender as populações dentro das suas casas usando as câmeras de seus dispositivos. Isso são simplesmente testes para coisas futuras. Vai chegar um momento em que vamos ter que parar de usar alguns produtos que vêm da China, justamente pelo risco do melhoramento de conexões com a internet, com o aprimoramento dessas tecnologias, para que a humanidade corra menos riscos de ter robôs infectados e de mecanismos que podem estourar, como aconteceu com relação a dispositivos que foram vendidos de Israel, que conseguiram pegar esses beepers, né, esses dispositivos e estourar esses dispositivos dentro da Palestina. Esse mesmo recurso pode ser usado por qualquer outro país que mandar qualquer dispositivo dentro dos Estados Unidos e fazer ataques à distância, não só aqui, mas em qualquer outro país. A ONU está sempre tentando fazer com que esses países tenham um certo nível de paz e entrem num acordo, mas não dá para confiar em países comunistas. Desculpa, mas se todos os países que não são comunistas concordarem, tem que haver uma forma de fazer sanções para que a Rússia, a China e a Coreia do Norte assumam as suas responsabilidades e o Belarus também assuma as suas responsabilidades, porque eles votaram contra essa proposta. A resolução pede uma criação de um novo fórum na ONU para abordar os riscos dessas armas e apresentam especialmente devido ao avanço da inteligência artificial, como eu acabei de mencionar aqui. Então, todos esses desenvolvimentos de aplicativos e aplicações devem ser colocados em pauta, mas todos os países devem aceitar, mas não somente isso. Os países que não aceitarem devem ser colocados algumas sanções políticas e econômicas severas, caso não cumpra. Mas conseguir saber se eles vão estar colocando a verdade, falando a verdade ou não, essa é uma coisa que a gente vai ter que descobrir com o tempo. Espero que sim. Olha só, Jair Messias Bolsonaro acusa o Globo de divulgar fake news. Veja na matéria a seguir. Nesta quinta-feira, 5 de dezembro, em um vídeo em seu perfil oficial no Twitter X, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, acusou o jornal O Globo de espalhar fake news ao publicar uma reportagem sobre um contrato de reforma de R$ 900 mil em uma de suas casas. O imóvel foi declarado por R$ 98.500 nas eleições de 2022. A informação, segundo a publicação, foi divulgada pela Polícia Federal. No vídeo, Bolsonaro afirmou que o jornal queria insinuar que ele estava cometendo lavagem de dinheiro. Ele explicou que o imóvel em Angra dos Reis realmente é seu e foi construído nos anos 1990. A reforma foi paga via Pix em 2023 e declarada em seu imposto de renda, conforme documento mostrado no vídeo. A imagem que o Globo quer passar é que eu teria lavado R$ 900 mil, talvez vendendo algo que não me pertence para poder investir em um patrimônio meu, disse o ex-presidente. Se deram mal mais uma vez, no fim do vídeo, Bolsonaro afirma que a PF apreendeu muitos artefatos de sua mesa durante uma das operações, incluindo 3 páginas de um inquérito. Vazem essas 3 páginas do inquérito. Ficaria muito feliz com esse vazamento, declarou. O ex-presidente não deu detalhes sobre o conteúdo do documento. Bom dia a todos. Quinta-feira, 5 de dezembro. Acordo hoje com a matéria no jornal O Globo. Polícia Federal apreende contrato de reforma de R$ 900 mil em casa de Bolsonaro declarada por R$ 98.500. O que a Globo quer com isso? Mostrar que eu estou lavando dinheiro, que eu vendi algo que não me pertencia e estou investindo numa reforma lá na Vila Histórica de Mamucaba. Detalhe,
Fiz a reforma sim, de R$900 mil e paguei em Pix. Tudo declarado no imposto de renda. Inclusive o valor da reforma, obviamente. Essa casa eu adquiri, ou melhor, a construir nos anos 90, sem problema nenhum. Rede Globo, não tem nada de ilegal. Paguei com Pix também, vou mostrar para vocês aí. Ou seja, tudo legal, sem problema. A mensagem que o Globo quer passar é que eu teria lavado R$900 mil, vendendo talvez algo que não me pertencia, mas gostam de fazer isso aí, para poder investir num patrimônio meu. Se deram mal mais uma vez. Agora, quem vazou esse contrato, segundo a própria imprensa, foi a Polícia Federal. Polícia Federal, vocês aprenderam muita coisa da minha mesa. Inclusive, 3 páginas de um inquérito. É isso mesmo? Vazem essas 3 páginas do inquérito. Ficaria muito feliz com esse vazamento. Bom dia a todos. Até a próxima fake news da Globo ou de outro órgão de imprensa. Um abraço a todos. E de acordo com a publicação da Globo, do jornal O Globo, divulgada nesta quinta-feira, a Polícia Federal encontrou um contrato de R$900 mil para a reforma da casa de Bolsonaro em Angra dos Reis. O documento estava em uma pasta no escritório do ex-presidente em Brasília. A operação está relacionada às investigações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. O contrato foi incorporado ao inquérito que resultou ao indiciamento de Bolsonaro por supostamente tentar reverter o resultado das eleições presidenciais. No relatório, da Polícia Federal destacou: chama a atenção o fato de a reforma estar orçada na voluptuosa quantia de R$900 mil, ao passo que a declaração de bens de Bolsonaro nas eleições de 2022, a residência estava avaliada em R$98.500. Conforme Bolsonaro informou nas redes sociais, as reformas ocorreram ao longo de 2023, depois das eleições. De acordo com a corporação, a corretora que atuava na região avaliou a casa em cerca de R$2,5 milhões. A Polícia Federal ainda alega que o contrato de reforma não tinha assinaturas de Bolsonaro e nem da empresa de engenharia responsável. O documento estipula que o valor de R$900 mil inclui a mão de obra e materiais. Estaria previsto um parcelamento, um pagamento inicial de 30% desse valor, de R$270 mil, com o restante em 4 parcelas de R$135 mil. Um pagamento final de R$90 mil seria realizado depois da conclusão dos trabalhos previstos por 100 dias úteis. Mas vocês acabaram de ver na matéria que Bolsonaro acabou de apresentar as documentações e como foi todos os pagamentos foram apresentados no imposto de renda. Bom, os documentos vão ser avaliados e vocês podem tirar suas próprias conclusões. O que eu achei interessante na última fala de Bolsonaro, que ele mencionou que a Polícia Federal encontrou 3 inquéritos na mesa dele também e que pediu para que esses inquéritos fossem liberados para que todos pudessem ter acesso a esses inquéritos. O que será que tem nesses inquéritos? O que será que consta nesses inquéritos? Será que saberemos um dia? Será que saberemos desses inquéritos ainda sob o governo... eu ia dizer sobre o governo Lula, mas nós não estamos sobre o governo Lula. Nós estamos sobre o governo de Alexandre de Moraes. Será que nós saberemos sobre o governo de Alexandre de Moraes? Talvez sim, talvez não. Quem sabe? Aguardaremos cenas dos próximos capítulos, como sempre no Brasil. Ok, Dias Toffoli defende responsabilização de redes sociais por conteúdos ilegais. Veja na matéria. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, votou nesta quinta-feira, 5 de dezembro, para responsabilizar as redes sociais por conteúdos ilegais publicados por seus usuários. Relator de uma das ações em julgamento pela Corte, Toffoli considerou inconstitucional a regra vigente sobre o tema. Em seu voto, o ministro defendeu que as plataformas digitais sejam obrigadas a remover conteúdos ilegais imediatamente, sem necessidade de ordem judicial.
caso mantenham as postagens, podem ser responsabilizadas judicialmente pelos danos decorrentes. A punição também se aplica ao impulsionamento de conteúdos ilegais e à criação de perfis falsos. Toffoli classificou como ilegais postagens que promovam crimes contra o Estado Democrático de Direito, terrorismo, racismo, violência contra mulheres, crianças e adolescentes, incitação ao suicídio, infrações sanitárias, tráfico de pessoas, incitação à violência física ou sexual, divulgação de informações falsas ou descontextualizadas, especialmente aquelas que prejudiquem eleições. O ministro declarou o artigo 19 do Marco Civil da Internet inconstitucional, por entender que ele concede imunidade excessiva às plataformas. Em substituição, defendeu a aplicação do artigo 21, que prevê responsabilização direta nos casos de danos à intimidade, honra e vida privada. Não podemos deixar de estabelecer hipóteses de responsabilidade objetiva. Eventos como os atos golpistas de 8 de janeiro e o atentado do Homem-Bomba em novembro comprovam isso, afirmou Toffoli. Atualmente, o artigo 19 estabelece que as plataformas só podem ser responsabilizadas caso não retirem o conteúdo após determinação judicial para preservar a liberdade de expressão e evitar censura. Bom, eu acho que a partir do momento... redes sociais são simplesmente vetores, né? A opinião que eu expresso numa rede social é minha. Eu uso a rede social como forma de expressar as minhas opiniões. Você usa as redes sociais como forma de expressar as suas opiniões. E a partir do momento que você expressa as suas opiniões nas redes sociais, a responsabilidade é totalmente sua, né? É a mesma questão de você ter, o fato de você ter uma arma em casa, você tem uma arma em casa, você quer usar ela para se defender. A partir do momento que você usa ela para assassinar outras pessoas, você tem que ser condenado por isso. Não vai fechar a empresa de armas. Você não vai processar a empresa que fabrica armas só por causa disso. Porque arma guardada numa gaveta não mata ninguém. Uma pessoa que manifestou suas opiniões, ela manifestou a opinião porque ela quis. Então tem que ser feito isso direcionada à pessoa e não às mídias sociais. E segundo, eu acho muito suspeito, né, que o STF é que vai fazer com que essas pessoas sejam punidas. Levando em consideração o que a gente tem visto ao longo dos anos, desse tempo todo, que as opiniões pessoais, inclusive, dos ministros do STF e o fato de que a população tem feito julgamentos inclusive, até bem mansos, né, por medo de falar o que gostariam de falar sobre as eleições e sobre os ministros. Daí eles decidem que você não vai poder mais manifestar o que você quer, não vai poder falar o que você quer, que você está sendo injusta quando faz alguma acusação ou pelo menos uma crítica a uma atitude de algum juiz. Essa não é uma tentativa de fazer justiça. Essa é uma tentativa de calar sua boca para que você não possa fazer nenhum tipo de comentário ou possa ser contra a nenhuma decisão que qualquer juiz tenha tomado. Essa é uma ação para proteger os juízes. É absolutamente nítido para mim isso. Eu acho muito perigoso que um juiz do STF faça uma manifestação nesse sentido, tentando culpar as redes sociais, porque se você faz uma manifestação e a rede social entende que aquilo não é um crime, porque a rede social está se baseando na Constituição brasileira para poder dizer que aquilo não é. E se você não está violando nenhuma regra que já é da própria rede social, a partir do momento que um juiz olhar ou alguém que fizer a avaliação do juiz olhar para essa rede social e achar que aquilo é um crime, vai fazer com que você retire essas mensagens de lá. Mas aí fica sob o jugo desse juiz, ele vai decidir se aquilo que você está dizendo é constitucional ou não, mesmo que a rede social esteja seguindo a Constituição brasileira. Estamos em ditadura, meus amigos. Estamos em ditadura. Além disso, o Toffoli concluiu que ser necessário estabelecer que as plataformas devem remover conteúdos quando notificadas pelas vítimas do conteúdo irregular ou por seus advogados.
Se em algum momento alguém faz algum tipo de ofensa ou crítica em relação ao meu trabalho, ou em relação a mim pessoalmente, e essa pessoa não gostou daquilo e eu não gostei daquilo, eu vou me comunicar com aquela pessoa que fez, e a pessoa decide se deve tirar ou não. Mas se foi uma ofensa, obviamente eu vou fazer. Mas e aí? Você dá uma entrevista para alguém, a pessoa acha que aquilo foi ofensivo depois e vai lá e tira aquela entrevista. Você faz uma reportagem com alguém, depois a pessoa acha que aquilo foi ofensivo e depois tira, e prejudicando todo o trabalho de alguém. Um artista fez alguma ação deplorável na internet e você vai lá, faz uma crítica e ela acha que aquilo está violando os direitos dela, de alguma forma. Quem vai avaliar isso? A própria pessoa vai avaliar isso? Os advogados vão avaliar isso, sem passar por um julgo judicial também? O Brasil não é para amadores, meus amigos. O Brasil não é para amadores. Então, a partir do momento que você simplesmente reclamou de alguma crítica que foi feita, eu sou obrigado a parar com a minha opinião, porque você ficou ofendido com a crítica, mesmo que a crítica não tenha sido ofensiva, mas você simplesmente se sentiu. Bom, eu acho perigoso. Eu acho muito perigoso.